Acho que Chuck, né, o boneco assassino, dispensa qualquer apresentação. Assim como a Annabelle, todos esses brinquedos assassinos que a gente tem aí na história do cinema. Agora, você sabia que existia uma precursora de toda essa história, de toda essa temática e esse subgênero dentro do terror, dos bonecos assassinos, dos brinquedos assassinos? A gente já conversou aqui num vídeo anterior sobre a série Além da Imaginação, aquela obra fenomenal do Rod Serling, muito voltada para a ficção científica, para o terror, para a fantasia como um todo, e que até hoje serve aí como referência maior, como inspiração maior para outras obras que vieram depois, tanto dentro do cinema quanto dentro da TV, até mesmo na literatura. E um grande exemplo disso é o que aconteceu com Chuck, com Annabelle, com Megan e todas essas produções que já fazem parte do imaginário popular do mundo inteiro. E a dona desse título de precursora, que inclusive o Don Mancini, o criador do Chuck, já revelou aí em entrevistas, em depoimentos, que se inspirou sim nela, foi a Talketina, uma bonequinha que apareceu lá no episódio número 6 da quinta temporada de The Twilight Zone, em 1963, o episódio número 126, falando aí do total da série, do total de episódios da série, já quase no final ali da história dessa série clássica. E a gente tem um episódio aqui que se chama Living Doll, que é sensacional, ele é fabuloso, é realmente compreensível o quanto ele virou esse marco, o quanto ele ficou ali na cabeça das pessoas que o assistiram, e isso ano após ano, até ele ser suficientemente marcante para se tornar a inspiração de outras grandes obras. Qual é a história desse episódio? Aqui a gente acompanha uma menininha e a sua mãe que estão chegando em casa com uma nova boneca que essa menininha comprou. Então, estão ali com a caixa da boneca, elas estão super felizes. E quando elas chegam em casa, elas já querem subir as escadas ali rapidinho pro homem da casa, né, que é esposo dessa moça, da mãe da menina e padrasto da criança, nem veja essa boneca. Só que ele vê. Quando elas chegam, ele está no sofá da casa, ele está na sala, ele percebe o que está acontecendo, essa movimentação, ele pergunta o que é. A esposa dele, que inclusive se chama Annabelle, olha as referências aí, a esposa dele fala, né, que comprou uma boneca nova para a filha, e esse cara já fica ali grosseiro, fala por quê, ela precisa por acaso de uma outra boneca, e aí a gente já tem a apresentação desse personagem, já percebe que ele é um homem rude, olha para aquela criança que é enteada dele de uma forma diferente, não tem muito carinho por ela, a gente vai percebendo ao longo da história que ele comete abusos psicológicos, né, abusos emocionais ali, tanto com a criança quanto com a esposa, então a gente já nota que não é um protagonista nada agradável, a gente não vai torcer muito por ele. E aí ele fica descontente com a aquisição daquela boneca, de terem gastado dinheiro com aquela boneca. E essa boneca, ela fala. Então, ali para a década de 60, isso é um grande feito, né? Uma grande modernidade. E sempre que a menina puxa a cordinha, essa boneca fala: oi, meu nome é Talketina. Na dublagem brasileira ficou Tina Tagarela e eu amo muito você. Na primeira oportunidade em que essa criança vai fazer outra coisa, em que a esposa desse homem está em algum outro cômodo fazendo uma outra coisa e esse homem fica sozinho com a boneca, quando ele pega essa boneca e vai ver essa boneca falando, essa boneca já não fala mais: oi, eu sou a Talketina e eu amo muito você. Ela já fala: oi, eu sou a Talketina e eu acho que eu não gosto muito de você. Ele acha estranho, ele acha que a modernidade ali está realmente muito evoluída. Depois, essas frases, sempre que ele pega essa boneca para manipular, essas frases vão mudando ali, vão se tornando um pouquinho mais intensas. Já existe um outro momento em que ela fala: oi, eu sou a Talketina e eu acho que eu odeio você. E assim, a tensão vai aumentando. Essa boneca só tem
essa forma de falar com ele. Com a criança ela continua sendo uma boneca normal, com aquela mesma frasezinha falada, com a mãe também, mas com ele, sempre que ele está sozinho com a boneca, ele observa esses comportamentos estranhos na boneca. E aí é claro que, assim como a gente vê hoje em dia, né, ele vai tentar destruir essa boneca. A paranoia dele vai aumentando, ele já começa a perceber essa boneca piscando para ele, essa boneca abrindo os olhos em momentos em que não deveria abrir. E então ele vai tentar destruir essa boneca. Inclusive há uma cena dele tentando destruir essa boneca que é sensacional. Primeiro ele joga a boneca fora, e aí a gente já tem também a nossa origem, né, daquelas cenas em que os brinquedos assassinos são jogados fora, e depois quando a gente vai ver a lixeira sendo aberta novamente, ele já não está mais ali, ele já está novamente dentro de casa. Então aqui a gente tem também essa origem dessas cenas, desses acontecimentos, até que, né, toda essa história vai culminar no momento em que a Talketina, ela já tá sem paciência, e agora quando ele fala com ela, ela já tá dizendo: oi, eu sou a Talketina e eu vou matar você. Então, eu não vou entregar aqui como essa história termina. É muito interessante porque, além, né, da gente conseguir reconhecer cada referenciazinha que depois foi se tornando tão popular, a gente também consegue mergulhar aqui para Twilight Zone. A gente consegue sempre se lembrar que a gente está assistindo a um episódio de Além da Imaginação. Então, durante toda a história, a gente ainda fica ali se questionando: peraí, mas será que essa boneca realmente ela tá ali amaldiçoada? Ela é uma boneca assassina? Ela tá viva? Será que isso seria só uma paranoia desse homem, né? Que ele já tem ali dentro dele, já existe tanta frustração, já existe tantas sensações ali complicadas. Será que ele tá externalizando isso e passando ali para a boneca? E só na cena final mesmo, na última cena da história, que a gente vai ter essa resposta. É um episódio que, além dos elementos de terror, além de realmente assustar, criar aquela ambientação ali do medo, ele também é divertidíssimo, tem atuações brilhantes. Aqui nós temos o Telly Savalas como protagonista, né, que foi o inesquecível Kojak, da série clássica também, lá dos anos 70. Temos muitas curiosidades que rondam essa história. A personagem, a boneca Talketina, ela foi inspirada diretamente em uma boneca que fazia muito sucesso na década de 60, a Cat Cat da Mattel. E a dubladora da boneca ali, né, da boneca assassina na série, é a mesma dubladora da boneca que falava da Cat Cat da Mattel. Então eu fico imaginando, na época, quem assistiu esse episódio e tinha uma Cat Cat em casa. Deve ter sido aí no mínimo interessante, no mínimo curioso. Enfim, gente, é uma história, mais uma de Além da Imaginação, que vale muito a pena conferir. Lembrando que The Twilight Zone é uma série antológica, então cada episódio é amarradinho entre si. Você não precisa assistir toda a série para você ter acesso aí, compreender, conseguir aproveitar, degustar dos episódios. Então, se você quiser, por exemplo, procurar o episódio da quinta temporada, o Living Doll, o episódio 6 da quinta temporada, você pode fazer isso. Eu indico muito, é muito difícil encontrar, tanto em streamings, quanto pela internet, quanto em mídia física também, The Twilight Zone, a série completa. Então, queria indicar, tem um canal muito bom, e que além deles comentarem episódio a episódio de The Twilight Zone, abrirem conversa de uma forma muito bacana, existe um podcast todo sobre The Twilight Zone. Eles também estão sempre atualizados sobre onde assistir cada episódio e divulgando isso, que é o Masmorra Cine. Então, vou até deixar um nomezinho na descrição, se vocês quiserem confirmar. É um canal muito bacana aí para quem quer mergulhar aí nesse universo de Twilight Zone. E eu sou suspeita para falar, é uma das minhas séries favoritas da vida. Rod Serling, eu sou fãzona dele. Quero trazer aqui também comentários sobre outras coisas que ele fez, sobre Planeta dos Macacos, que o roteiro é dele, sobre Galeria do Terror, que é mais uma série que teve a criação dele. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Até a próxima!